comigo a sua Bíblia, no livro de Abacuque, capítulo 2. O nosso digníssimo irmão, ele já falou um pouco sobre o capítulo 2, do verso 1 até o verso 5. E hoje eu vou expor um pouco com os irmãos do verso 6 até o verso 20, né? Que nós vamos falar exatamente sobre os ais, né? Os 5 ais de Deus. E eu gostaria de ler aqui rapidamente com os irmãos o capítulo 2, do 5 ao 20, que diz o seguinte: Na verdade, o vinho é falso, o homem é arrogante e não para em pé. Ele que encara a garganta como túmulo, como a morte que nunca se sacia. Ajunta para si todas as nações e se aposta de todos os povos. Por acaso eles todos não caçoaram dele, dizendo piadas contra ele? Vão dizer assim: ai daquele que acumula o que não é seu e se carrega de penhores. Não se levantarão de repente. Os seus credores e seus cobradores não acordarão para transformar você em presa deles? Já que você saqueou numerosas nações, o que resta dos povos saqueará você? Por causa do sangue humano derramado na violência feita ao país, à cidade e aos seus moradores. Ai de quem ajunta dinheiro injusto em sua casa para colocar bem alto o seu ninho, tentando fugir das garras da desgraça. Você decretou a vergonha para a sua casa, destruindo muitas nações. Você fez um mal contra si mesmo, pois agora a pedra da parede gritará e as vigas do telhado responderão. Ai de quem constrói com sangue uma cidade e com crime funda uma capital. Não provém do Senhor dos Exércitos que os povos trabalhem para o fogo e que as nações se afadiguem inutilmente? Pois a terra inteira estará repleta do conhecimento da glória do Senhor, tal como as águas enchem o mar. Ai daquele que embriaga seu próximo, misturando drogas no copo para lhe contemplar a nudez. Você ficou saciado de vergonha e não de glória. Beba também você e mostre a sua incircuncisão. A taça que está na mão direita do Senhor será derramada sobre você, e em você a vergonha há de superar a glória. A matança que você praticou no Líbano vai cobrir você mesmo. A mortalidade dos animais encherá de pavor. Tudo por causa do sangue humano derramado, da violência feita ao país, à cidade e aos seus moradores. Ai de quem fala a um pedaço de madeira: acorde, e a pedra muda: desperte. Pode o ídolo ensinar? Veja, está coberto de ouro e prata, mas dentro dele não há nenhum sopro de vida. De que serve um ídolo para que um artista se dê ao trabalho de fazê-lo? De que serve uma imagem, um mestre de mentiras, para que os artistas nela confiem e continuem fabricando os ídolos mudos? Senhor, porém, mora no seu santo templo, que a terra inteira fique em silêncio diante dele. Amém, irmãos? É bem interessante nós falarmos um pouco sobre, querendo ou não, sobre Abacuque nessa parte, por causa da experiência. Abacuque, no capítulo 2, do verso 1 ao 5, ele tem algumas respostas definitivas. E uma grande resposta que ele tem é sobre graça, quando fala para ele que o justo viverá pela fé. Entretanto, Deus também mostra algo para Abacuque. Mostra que o injusto e o ímpio também não ficarão. Não ficarão ao léu da história, pois colherão aquilo que plantaram. O ponto que eu gostaria de falar com os irmãos nesse texto é exatamente o que é deixado para nós. Deus deixa bem claro algumas palavras para Abacuque e o peso dessas palavras. E eu gostaria que você compreendesse o seguinte: existem várias formas de interpretação quanto a esses ais de Deus, mas nenhuma outra forma de interpretação deixa claro só uma coisa. Todas as interpretações vai falar que, na verdade, os ais de Deus são condenação. E aqui o caso é de condenação àquele que é soberbo. No caso, a condenação aqui é exatamente ao povo babilônico, aquele que fez e começou a fazer grandes coisas
E com essas grandes coisas que eles iam fazendo, eles iam destruindo nações, iam praticando violência, fazendo imoralidade, fazendo coisas absurdas para conseguir o império que queriam. Mas o ponto que eu gostaria que os irmãos compreendessem, que esse ais também ele é demonstrado lá no livro de Isaías, capítulo 5, do verso 8 ao verso 30 também, Deus fala sobre alguns ais. E o que é interessante, que sempre é para falar sobre maldição e condenação. Esses ais é para trazer o homem de novo à lembrança de quem de fato é Deus. E eu gostaria de expor uma coisa com os irmãos que é bem interessante quando nós falamos sobre isso. Eu gostaria de falar sobre esses ais, que são 5 ais. O primeiro ai você vai ver ali querendo no capítulo 2, no verso 6 ao verso 8. É interessante porque essa perícope, do 5 ao 20, capítulo 2, do 5 ao 20, ele vai descrever ali que a maldade e a injustiça praticada pelos caldeus. Vai mostrar quanto eles eram impiedosos, vai mostrar quanto eles eram vorazes para praticar coisas absurdas, vai falar sobre o quanto eles oprimiam, fala sobre a violência, fala sobre a exploração moral, fala sobre a idolatria, fala sobre várias coisas. Mas o primeiro ai que é puxado a atenção aqui é para trazer um lembrete, querendo ou não, ao homem. Esses ais aqui é para trazer esse lembrete, o lembrete de que é desgostoso para Deus ver o pecado humano. É desgostoso para Deus ver esse tipo de manifestação. E o primeiro ai é para demonstrar isso. Nós percebemos Montgomery Boyce dizer um pouco sobre isso. E ele vai falar que esse primeiro ai é exatamente a avareza. E essa avareza, eu gostaria que os irmãos lessem assim comigo rapidamente, que diz o seguinte, olha só o que é dito. Por acaso eles todos não caçoarão dele, dizendo piadas contra ele? Vão dizer assim, ai daquele que acumula o que não é seu e se carrega de penhores. Ai daquele que faz isso. Eu gostaria que os irmãos fizessem agora um quadro e observassem, na verdade, os mandamentos do Senhor. Quando nós falamos sobre a avareza, nós estamos falando sobre uma quebra de um mandamento, que é exatamente o mandamento 8º, que é não furtarás. Quando é mostrado aqui para nós vemos como é que a Babilônia agia. No capítulo 1 nós vemos isso, eles saqueavam os povos, eles simplesmente destruíam tudo e pegavam tudo que podia das nações e tudo que eles podiam para fazer o quê? Para que eles pudessem crescer. E o interessante nisso tudo é que Deus destina uma mensagem para esses avarentos agora. Aqueles que gostam de simplesmente pegar o que não é deles, usurpar o que não é seu. Essa mensagem também, irmãos, é destinada para nós hoje, nos dias de hoje. Muitas vezes nós usurpamos o que não é nosso. Queremos o que não é nosso. Buscamos o que não é nosso. Sabe que a consequência disso, a consequência é demonstrada para nós no versículo 8. Já que você fez isso, já que você roubou, o que resta é que os outros povos também vão roubar você. Aquilo que você plantou, você vai colher. A Babilônia não ficaria vivendo em cima de uma injustiça. O que eles plantaram, eles iriam colher. O que me chama a atenção é que Hernán Dias Lopes ele faz um tratado diferente para falar sobre isso. Hernán Dias Lopes ele fala que, na verdade, isso que é demonstrado aqui seria a corrupção do poder econômico. Ou melhor, o enriquecimento ilícito. Isso nós podemos tratar até para os nossos dias de hoje. Nós vimos, infelizmente, nesses dias para trás, alguns anos atrás, temos visto a corrupção no nosso país. Homens que já ganham muito bem, entretanto, se aproveitam do seu poder político, se aproveitam do seu poder, vamos colocar assim, do seu status para fazer coisas ilícitas. Aproveitam daquilo que, na verdade, seria um benefício para o povo para fazer coisas absurdas. E
mas Deus ele traça uma mensagem dizendo que estes vão colher aquilo que eles plantaram. O segundo ai de Deus, o primeiro ai sobre a avareza, o segundo ai de Deus é sobre a injustiça. Do verso 9 ao verso 11 é dito o seguinte para nós, diz o seguinte: ai de quem junta dinheiro injusto em sua casa para colocar bem alto o seu ninho, tentando fugir das garras da desgraça. Você decretou a vergonha para sua casa, destruindo muitas nações. Você fez um mal contra si mesmo, pois agora a pedra da parede gritará e as vigas do telhado responderão. Olha só que mensagem bruta para falar sobre a injustiça. E na verdade, quando retratado aqui sobre a injustiça, está falando sobre outra quebra de mandamento, que é a quebra do 10º mandamento, que é não cobiçarás a casa do seu próximo. Olha só que interessante quando nós ouvimos isso, já Deus deixando bem claro. Há uma quebra de mandamentos nesses ais. A primeira quebra de mandamento foi quanto não furtar, agora é não cobiçar. E quantos infelizmente cobiça, é invejoso, cobiça aquilo que é do outro. O povo babilônico, eles participavam disso. Eles, querendo ou não, tinham um ego bem inflamado. Não poderiam ver outra nação em crescimento. E quantos passam por isso também? Não pode ver ninguém em crescimento, já quer puxar o tapete, já quer envergonhar o seu próximo. A mensagem aqui para nós é muito forte, porque olha só o que está dizendo para nós acerca da injustiça. Está falando sobre os bens mal adquiridos. Nem todo bem, irmão, é para mim e para você, não. Nem tudo aquilo que o mundo mostra para nós quer dizer que vai ser uma coisa boa para nós, não. O destino claro da mensagem para esse povo aqui babilônico é falar que eles vão ter a colheita deles. E essa colheita que eles vão ter vai ser pesada. Sabe por quê? Porque o clamor que é destinado para eles vai fazer com que o império deles se encontre arruinado. A injustiça que tanto tempo praticaram, agora vai cobrar os juros dos seus feitos. O ponto interessante quando nós falamos sobre isso é sobre um povo que cobiça, e hoje nós estamos vendo isso. Irmãos cobiçando o que é do outro, irmãos cobiçando o que o outro tem, irmãos que por causa de uma foto ali no Instagram, por muitas vezes fica com desdém do outro. Nós estamos vivendo esses dias, irmãos. E o que me chama a atenção é que no terceiro ai é um terceiro ai bem mais pesado. Hernandes Lopes vai falar que, na verdade, essa injustiça seria a corrupção do poder social. Nós já falamos sobre isso, sobre os bens adquiridos honestamente. Marcos capítulo 8, 36 fala para nós que aproveita do homem ganhar o mundo inteiro, entretanto perder a sua alma. O que adianta? O que adianta eu ganhar tudo que eu tenho? O que adianta eu ter essas coisas todas e perder o que é mais importante? O terceiro é falando sobre a sedução. O terceiro é falando sobre a violência. E eu gostaria de convidar você a ler junto comigo o verso 12 ao verso 14, que diz o seguinte: ai de quem constrói com sangue uma cidade e com crime funda uma capital. Não provém do Senhor dos Exércitos que os povos trabalhem para o fogo e que as nações se afadiguem inutilmente? Pois a terra inteira estará repleta do conhecimento da glória do Senhor, tal como as águas enchem o mar. Olha só que mensagem é destinada. Nós vimos como é que os caldeus faziam, tanto que eles eram duros e violentos. Na verdade, o meio de agir deles já era violento. A crença deles era em cima da violência. O ponto que é interessante nós observarmos aqui é que há uma quebra também do 6º mandamento.
Essa violência já dita para nós, o sexto mandamento vai dizer, não matarás, e é exatamente tudo aquilo que eles gostavam de fazer. A cidade que eles entravam, eles derramavam sangue. Além de saquear, tomar tudo que eles têm, eles entravam e matavam as pessoas. Não interessava se era velho, se era criança, não interessava. A preocupação deles era extermínio. Mas ai daquele que pratica a violência. Porque mais na frente vai perceber que tudo isso é inútil. Ele fala que a consequência disso vai ser que a glória da Babilônia vai cessar. E eu gostaria de trazer uma mensagem para você, lembrando o que hoje é a Babilônia. Se não fosse os livros ou os museus que tem por aí, o que nós saberíamos da Babilônia? Foi um império que foi muito grande, mas hoje não tem mais nada para demonstrar para nós. Sabe por quê, irmãos? Porque colheram aquilo que eles plantaram. O ponto interessante de nós falarmos sobre isso é que essa violência trouxe algo absurdo para esse povo. Essa violência eles trataram como se fosse coisa vã. Entretanto, Deus não trata isso como coisa vã. Esse povo pensou que estava no seu auge, mas Deus deixou bem claro que Ele abate o soberbo. O quarto ai, nós vamos perceber aqui do verso 15 ao 17, que é exatamente a sedução. Verso 15 e 17 fala, ai daquele que se embriaga ao seu próximo, misturando drogas no copo para ele contemplar a nudez. Aqui está deixando bem claro sobre estar embriagado. E nós percebemos aqui, não querendo ou não, uma quebra do quinto mandamento, que seria, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Aqui faz esse norte de bebedeira com sedução, e o que me chama a atenção é que essa sedução que eles traziam era absurda. Eles viam com seus deuses, colocavam seu meio de vida, introduziam a sua cultura, introduziam a sua economia, introduziam tudo nos outros países, introduzia os seus costumes. Era um momento sedutor para todo aquele que havia de ver. Nós percebemos isso com o próprio Daniel, né? Quando está ali, nós vemos as iguarias do rei, e eles não quiseram participar e comer das iguarias do rei, porque na verdade havia uma sedução de fato com isso tudo, mas essa corrupção moral, eu gostaria de dizer uma coisa para os irmãos, pode até trazer uma certa sedução um bom tempo, mas depois de um tempo ela traz miséria, depois de um tempo ela traz dor, depois de um tempo ela traz, querendo ou não, desculpe minha palavra, desgraça. Depois de um tempo ela traz coisas absurdas. E nós estamos vivendo esses dias, irmãos. Dias onde a moralidade, a corrupção moral já tomou de conta. Dias onde nós temos certeza que de fato o sinal da besta já é vigente já. Quando fala que o sinal da besta seria na cabeça e na mão, dizendo exatamente sobre pessoas que vão pensar e agir como o anticristo. E nós já estamos vendo, irmãos, pessoas dessa forma nos dias de hoje. A corrupção já tomou de conta. A corrupção já badalou, a imoralidade já badalou. As pessoas já veem já o imoral como certo. As pessoas já têm por seu costume viver o desprezo das leis de Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa. Há uma consequência para isso tudo. Sabe qual vai ser a consequência, irmãos? A consequência é o fracasso. Sabe por quê? Porque Cristo sempre continuará triunfante.
E a quinta e última ai é para falar sobre a idolatria. E essa idolatria é do verso 18 ao verso 20, que diz o seguinte para nós: de que serve um ídolo para que um artista se dê ao trabalho de fazê-lo? Ai de quem fala com um pedaço de madeira, acorde e a pedra muda, desperte. Pode o ídolo ensinar? Aqui, falar sobre ídolos é bem interessante, porque o maior ídolo que nós temos hoje, que ele não é o nosso próprio coração. O próprio Cristo deixa bem claro para nós que onde vai estar o nosso Jesus vai estar o nosso coração, e de fato isso acontece nos nossos dias. Hoje idolatramos bens, hoje idolatramos pessoas, hoje idolatramos e idolatramos. O que me chama a atenção é que o povo babilônico, eles eram idólatras deles mesmos. Eles se viam como deuses, eles se adoravam. Eles tinham vários deuses pagãos que não apresentavam nada para eles. O que me chama a atenção quando nós vamos ver o Wiersbe diz que chega um momento deles se olharem no espelho, ou se olharem numa estátua e se verem ali. Eram totalmente soberbos, arrogantes, idólatras. Essa idolatria é bem demonstrada nesse povo, e há uma quebra do 10º mandamento, que é para falar para nós: não terás outro Deus além de mim. E a consequência disso tudo vai ser a destruição. Olha só o que vai dizer o verso 19, verso 20. O Senhor, porém, mora no seu santo lugar, que a terra inteira fica em silêncio diante dele. Aqui vai falar algo bem pesado para nós, dizendo o seguinte: nós podemos formar ídolos para nós, podemos ter vários olhares para as coisas do mundo e continuar ainda fazendo força com essas coisas, mas o ponto ainda central aqui é que Deus continua no trono reinando. O ponto central aqui é que não adianta nada eu colocar ali uma estátua, ou colocar, como muitos aí esquecem, falam tanto de alguns irmãos, falam tanto dos outros, mas ainda colocam ainda quadros, né, ali de um leão, ao propósito de demonstrar ali que é o nosso leão da tribo de Judá, e por muitas vezes aponta aquilo ali como se de fato fosse o leão da tribo de Judá. E deixa eu te falar uma coisa, irmãos: quando nós continuamos com esses ídolos ainda, idolatramos bens, idolatramos coisas, idolatramos pessoas, e a consequência disso vai ser a destruição. 1 João capítulo 5, verso 21 diz: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Se guardem dos ídolos, filhinhos. O que me chama a atenção, Hernandes Dias Lopes vai falar, na verdade, aqui é a corrupção do poder espiritual. Quantas pessoas já tomaram pastores como seus ídolos? Quantas pessoas já tomaram irmãos como seus ídolos? Quantas pessoas só olham para o próximo e já tem aquele olhar como se aquele ali fosse intocável? Nós temos colocado vários homens como os nossos ídolos, e esquecemos de homens que a Bíblia diz que a terra não eram dignos, que a terra não era digna deles. Homens que poderia ser idolatrado pelo que fizeram, mas a palavra deles indo para o martírio era sempre a mesma: ai de mim se não pregar o evangelho do meu Senhor Jesus Cristo. Ai de mim. Que nós, irmãos, não venhamos fazer ídolos, nós não venhamos ficar presos nessas coisas. E eu termino dizendo 3 verdades que é apresentado para nós no capítulo 2. A primeira verdade é a graça de Deus. No verso 4 vai falar: e o justo viverá pela fé. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão: o justo vive pela fé, e de fato ele é salvo pela graça. A terceira verdade vai estar no verso 14, que vai falar sobre a glória de Deus.
Gostaria que vocês lembrassem que a glória dele enche toda a terra. Não fique glamourando alguns templos ou algumas coisas. A glória de Deus é impenetrável, é perfeita. E o último vai ser no verso 20, que é a soberania de Deus. Quando diz para nós o seguinte: porém o Senhor mora no seu santo templo, que a terra inteira fique em silêncio diante dele, que todos se dobrem perante a face dele. Deixa eu falar uma coisa para você. Paulo vai deixar bem claro, dizendo que o nome dele está acima de todo nome, e todo joelho vai se dobrar perante ele. Toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Diante dele, irmãos, todos nós nos dobraremos. Que você possa colocar isso no seu coração, que você possa colocar isso na sua mente, e que você possa lembrar que toda a terra há de se dobrar diante do Senhor. Que Deus abençoe sua vida, fique na santa paz de Deus e tenha uma ótima semana, meu irmão.